Boa noite, boa noite! Feliz quarto minguante! Jade Game está aí encerrando mais uma alunação, última fase lunar desse ciclo e com um tema muito gostoso. A gente sabe que o cuidado, por vezes, é bem deixado de lado pela gente, né? A gente cuida tanto do externo, cuida tanto das pessoas ao nosso redor e às vezes a gente acaba esquecendo das prioridades. A gente se esquece da pessoa mais importante da nossa vida, aquela pessoa que tá com a gente em todos os momentos, aquela pessoa que segura nossa mão nos momentos de tristeza e nos momentos de vitória, que somos nós mesmas, né? Como você tem se cuidado? Como você tem acolhido a si mesma? Será que tá tudo organizado? Será que você tem conversado com você mesma? A gente tem todo um cuidado, né, com os nossos amigos, a gente pergunta se eles estão bem, a gente pergunta como é que eles estão. E aí, quando chega na nossa hora, quando chega na hora da gente perguntar: Ô Lúcia, ô Adriane, ô Elis, tá tudo bem? A gente esquece, né? A gente tem conversado com o nosso coração, a gente tem conversado com a nossa mente. É isso que essa aula de hoje vai estar trazendo a oportunidade da gente refletir sobre isso. E aí eu quero pedir permissão para vocês para a gente se conectar em energia. Coloca a mão no seu coração, ajeita a sua postura, alinha a sua cabeça e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Puxa o ar e vai sugando tudo que é de bom aí na tua casa. E solta o ar, deixando sair do teu corpo todo o estresse, todo o cansaço que você viveu nessa semana. Todas as coisas que te pressionaram, que sugaram a tua energia. Solta na hora que você expirar. Mais uma vez, coloca a mão no seu coração, puxa o ar pelo nariz, puxando as coisas boas. E solta o ar, limpando, filtrando, liberando aí essa energia pesada desse final da semana, né? A gente sabe que a sexta-feira ela vem um pouco mais densa, ela vem um pouco mais carregada, porque a gente teve muitas lutas na semana, né? Então a gente precisa sempre ter esse momento, ó, de realinhar a nossa base, reorganizar os nossos pensamentos, e que bom que a gente tem o final de semana para isso, né? Gente, essa semana a gente trabalhou. Essa semana não, né? Esse mês todo, essa alunação toda, a gente trabalhou o tema amor ou dor, né? O caminho para nossa evolução somos nós que escolhemos. E a gente conversou muito sobre entender o que, que o amor pode ensinar pela gente, mas o que, que a dor também ensina, né? E hoje a gente vai trabalhar um subtema muito importante, que é o cuidado. O cuidado por nós mesmas, pela nossa saúde, o cuidado que a gente tem em escolher os caminhos mais adequados para a gente seguir na nossa evolução, né? E quando a gente fala sobre cuidado hoje, a gente entende que, por vezes, a gente pensa muito no outro. A gente pensa assim, na plantinha que a gente tem que cuidar, no nosso animalzinho de estimação que a gente tem que cuidar, na nossa casa, nas nossas amizades, nos nossos familiares. E às vezes a rotina faz a gente esquecer do cuidado por nós mesmas. E é isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Entender, gente, que o cuidado ele é importante para somar, é importante para edificar a nossa energia feminina, é importante para a gente criar nossa conexão com a força superior, com Deus, com a nossa fé. Então a gente precisa muito ter o compromisso e a disciplina de ter a vontade e ter também a oportunidade de se cuidar, né? E para começar hoje, eu quero te convidar a entender como que esse cuidado funciona. Que esferas do cuidado eu tô trazendo pra gente, que prismas desse cuidado a gente quer usar na nossa vida, né? Pra gente deixar um pouco de lado esse cuidado pelo outro e a gente fazer esse cuidado ter um combustível mais forte para nós mesmas, né? E aí eu quero chamar você para desacelerar um pouco o pensamento, refletir, aproveitar esse quarto minguante, que é essa lua que vai te convidar a olhar para dentro. É a última fase lunar do ciclo da lunação. Então ele traz essa energia da gente respirar fundo,
limpar os excessos e perceber o que que sustenta e o que que a gente quer manter para a próxima alunação que vai acontecer na semana que vem. Então é momento de filtrar, momento da gente realmente aterrar e fazer uma análise de como é que foi os nossos hábitos, quais foram as nossas escolhas, quais foram os padrões que a gente viveu nessa alunação. Então, abre o seu coração aí para o quarto minguante, para essa lua que começa a se recolher e vamos agora olhar para dentro, certo? Essa fase final da lua é muito importante a gente ter a consciência do que ela traz pra gente. A lua minguante, ela não vai fazer você pensar só sobre o fim da alunação. Ela não vai fazer você só pensar que, nossa, tá fechando um ciclo, vai começar um novo e esquece tudo que a gente viveu na alunação passada. Não, ela fala muito sobre a consciência na completude, da gente finalizar assim um ciclo, mas entender o que que ele vai fazer de conhecimento, o que que ele vai produzir de sabedoria para a gente não cometer as mesmas falhas na nova alunação que vai ter semana que vem. Semana que vem tem lua nova e essa aula vai ser muito importante para a gente ter o cuidado de começar a nova alunação com muito respeito e com muito carinho por nós mesmas, certo? Então, assim, a gente veio trabalhando esse mês todo a ideia de entender que o amor e a dor são professores, mas que a gente pode escolher seguir mais pelo amor do que pela dor. Porque a gente já tá muito calejada de sofrer muito e aprender somente com os problemas, somente com os BOs. Então a gente pode sim nos propiciar viver um caminho de amor, um caminho de acolhimento, um caminho de que não seja só de sobrevivência, sabe? Mas que você possa viver com intensidade, que você possa enxergar todos os processos ao seu redor de uma forma, sabe, que o amor traz, uma forma leve, uma forma que vai ter muita força e intensidade, porque o amor também tem isso, né? Mas que ele vai te ensinar com mais mansidão do que a professora dor faria, né? Porque a dor, ela vem com os traumas, ela vem com os processos de feridas emocionais, com as cicatrizes que a gente carrega. E por vezes esse conhecimento que a gente tem pela dor, ele acaba sendo um pouquinho pesado, né, pra gente absorver. Então, fazendo um retrospecto do que a gente conversou nessa alunação do amor ou dor, é importante a gente lembrar que a dor ela ensina, mas é o amor que direciona. Então, a ideia é a gente entender que a gente vai olhar para nossa força interna, a gente vai olhar com consciência para tudo que a gente viveu, a gente vai ter mais autovalorização e a gente precisa, para tudo isso acontecer, de escolhas conscientes, de estado de presença, de sair um pouco do automático para poder a gente conseguir escolher as coisas com a nossa intuição, com a nossa energia mais interna, fazer realmente essa nossa tendência espiritual, de ser espiritual, da alma que habita o nosso corpo, direcionar os nossos caminhos, sabe? Permitir realmente sair um pouco do material, desse plano sólido aqui da carne, e deixar o nosso pensamento e o nosso coração dar uma conduzida. Né? E aí, a ideia do cuidado que eu trouxe para a gente trabalhar aqui hoje é entender que quem cuida não espera a vida desmoronar, não espera acontecer avalanches na sua vida para poder começar a mudar as circunstâncias. Eu não quero aqui que a gente seja refém de situações drásticas para poder a gente realizar mudanças, sabe, que sejam efetivas na nossa vida. A gente está muito acostumado a, por exemplo, fazer o nosso corpo chegar num processo de ruptura para poder ir dar atenção para nossa saúde. Eu, por exemplo, quando eu fiz o diagnóstico de endometriose, o meu corpo estava muito inflamado já, sabe? Eu estava assim sofrendo muito. Eu desmaiava quando eu menstruava, eu vomitava, eu tinha diarreia, eu tinha dores incapacitantes e foi o ápice da inflamação para poder, opa, deixa eu verificar o que está acontecendo com o meu corpo, né? Sendo que o corpo tá dando sinais pra gente todo dia. Ele se comunica com a gente a todo momento e a gente precisa abrir os nossos ouvidos pra gente poder viver com plenitude e poder estar conectado com nós mesmos. E aí, o ponto que eu trago para a gente iniciar a conversa é entender que o cuidado, ele é um ato de amor próprio, sabe? Quando a gente escolhe se cuidar, a gente
começa a entender o nosso valor, a gente começa a entender a importância que a gente ocupa nos espaços que a gente tá. E muitas mulheres entendem do cuidado, vivem ele diariamente, mas é um cuidado para o externo. É um cuidado da casa, é um cuidado do trabalho, é um cuidado com os filhos, é um cuidado com os relacionamentos que elas têm. E a gente precisa lembrar de cuidar de outras esferas da nossa vida. A gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa energia, a gente precisa cuidar da nossa própria saúde. A gente precisa investir, precisa colocar combustível nisso, porque a gente é merecedora, a gente é preciosa, sabe? Né? Olha só que lindo, a gente tá numa sexta-feira aqui agora e você tá buscando entender mais sobre como se cuidar e como se respeitar. Uma pessoa que busca isso, sabe, numa sexta-feira à noite, é uma pessoa que tem um diferencial. É uma pessoa que entende a importância dela no universo. Então, quando a gente entende a importância do cuidado, a gente começa a entender que se a gente não der atenção para ele, o nosso corpo vai cobrar a gente, a nossa mente vai cobrar também, e a nossa alma vai cuidar, vai cobrar da gente, né? Então, a gente não precisa deixar entrar em momentos de muita sensibilidade, em momentos de muita fragilidade para poder a gente agir, porque toda negligência que a gente faz com o nosso organismo, com o nosso coração, com as nossas emoções, ela vai virar dor em algum momento. Ela vai virar uma ferida, ela vai virar um processo inflamatório, ela vai virar uma alergia, ela vai virar uma dor de cabeça. Então a gente precisa colocar para fora as coisas, a gente precisa conversar com nós mesmos, a gente precisa escrever o que a gente sente, a gente precisa conversar com amigos do coração que a gente confia, porque senão a gente vai ficar acumulando esse tipo de tensão no nosso corpo. E aí isso vai se materializar como dor na lombar, isso vai se materializar como uma dor em alguma articulação, isso vai se materializar por meio de algum desconforto na tua coluna, isso vai se materializar por meio de uma lesão. Então a gente precisa o quanto antes ter um diálogo saudável com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo, para poder a gente não deixar chegar nesses pontos de maior emergência. Então, é sempre essa ideia de perguntar para você mesma como você tá, entender como é que foi sua semana, entender o que você viveu na alunação, né? A alunação dura cerca de 28 a 29 dias, que é o equivalente à vivência de um mês, né? No nosso calendário gregoriano. Então, a gente precisa entender que esses ciclos menstruais, que são menstrual vem da palavra mens, do prefixo mensal, de mês, né? Então a gente precisa entender o que a gente viveu nessa menstruação, o que a gente viveu nesse ciclo no qual a Lua fez a volta completa ao redor do planeta Terra. Então a ideia é realmente ver que se a gente não se cuidar, a gente vai ter inferências no nosso humor, na nossa disposição, a gente vai ter alterações nos nossos hormônios, na nossa energia. E a gente precisa entender que nós mulheres temos sim essas oscilações, mas que elas não têm que ser vilãs na nossa vida. Quando a gente se apropria desses ciclos, a gente organiza melhor a nossa vida e a gente tem maior clareza mental. Porque a gente vai entender qual vai ser o momento certo do mês para eu ter aquela reunião importante no meu trabalho. Eu vou entender qual vai ser a semana do mês que eu vou precisar me recolher mais, que eu vou precisar dar uma desacelerada e, sabe, evitar de precisar sair por conta de algum compromisso. Então, quando a gente entende a nossa ciclicidade, a gente passa a se respeitar, a gente passa a se cuidar. E a gente, por estar correndo sempre, por estar sempre nessa dinâmica, por a gente estar sem presença por conta do dia a dia, pela nossa ansiedade, pela nossa exaustão mental, a gente acaba tendo um processo de afastamento com a nossa ciclicidade. A gente sabe, distanciada da nossa energia cíclica. O sistema quer que a gente, sabe, produza o mês inteiro, que a gente seja efetiva os 30 dias, mas a gente precisa entender que a gente é uma montanha-russa e que a gente tem que acolher essas nossas oscilações de forma saudável,
sabe? Entender que vai ter momentos em que você vai estar mega comunicativa, pulsante, poderosa, com cabelo bonito, com a pele tonificada. E vai ter momentos que você vai estar com espinha na cara, com cabelo ressecado, com a unha quebrando e não querendo ver ninguém, sabe? Então, quando a gente entende isso, a gente passa a organizar a nossa agenda melhor. A gente começa a ter uma cartada na manga, porque a gente conhece a nossa magia, conhece a nossa natureza, e aí a gente começa a organizar as coisas e tudo fica muito mais fluido e a gente para de se julgar tanto. Porque eu tenho certeza aqui que tem mulheres muito potentes aqui nessa sala e a gente se cobra quando a gente não tá produtiva. A gente fica triste, a gente fica se sentindo mal porque a gente não conseguiu estudar tal coisa, que a gente não conseguiu entregar tal trabalho. E, cara, às vezes é só o seu momento pré-menstrual. Às vezes é só a sua lua minguante te chamando para olhar para dentro. E aí a gente precisa entender que quando a gente se cuida também, a gente passa a ter uma percepção e uma sensibilidade maior em relação ao nosso corpo. Porque quando a gente está distante, quando a gente está no automático, a gente não percebe, por exemplo, a quantidade de comida que a gente está fazendo a ingestão. Por exemplo, quando a gente está muito tensa, nervosa, como por exemplo, conheço pessoas que não conseguem comer quando estão tristes ou quando estão muito preocupadas com algo. Assim como tem pessoas também que já comem de forma compulsiva quando estão preocupadas, porque estão distantes. E quando a gente está desconectada do nosso organismo, a gente não consegue entender quando o nosso estômago está cheio ou quando o nosso estômago está vazio. Então a gente precisa olhar para os nossos órgãos internos, a gente precisa fechar o olho e sentir eles dentro da gente, entender que cada um deles é importante, entender que cada um deles desempenha uma função dentro do nosso organismo. E a gente precisa ter disciplina para fazer isso, porque não é fácil também. A gente tá cansada todos os dias, a gente quer descansar, a gente quer limpar nossa mente, mas a gente precisa e deve investir esse tempo para cuidar do nosso corpo. E aí, meninas, pra gente entender como que a gente pode transformar isso numa rotina, a ideia é a gente entender como é que tá a nossa realidade agora e fazer com que essa realidade a gente consiga inserir pontos de autocuidado ao longo da nossa rotina. E aí eu coloquei aqui pra gente um cuidado importante para quando a gente entender que a nossa rotina não tá tão organizada. Então, quando você se vê sem energia, quando você se vê sem disposição, desconectada do seu próprio corpo, isso é um grande indicador que você precisa fazer um momento consigo mesma. Tá? Então, esse excesso de cobrança que a gente tem pela nossa conduta, a sobrecarga, a falta de pausa durante a nossa semana, sabe, para dar uma respirada, faz a gente ficar nessa dinâmica automática. E isso também é um sinal para a gente dar uma desacelerada, tá? Então, quando você perceber isso, para tudo, deixa um pouco a tela de lado, deixa o celular ali carregando e vai para sua cama, vai para o seu quintal, vai para o chão da sua sala e deita no chão e respira fundo e se reconecta consigo mesmo, sabe? Faz a sua prece, faz o seu acolhimento, sente o seu coração batendo, sente o oxigênio entrando pelo seu corpo e saindo, e traz o seu corpo e a sua mente para o estado de presença, porque isso pode ter certeza que vai ser, sabe, uma semente de bênção na sua vida. Porque você vai ter um momento que você vai, opa, calma, eu vou explodir, então eu preciso desacelerar. Isso é muito importante e é difícil fazer, porque você tá com medo de chegar atrasado em tal lugar, você tá com receio de não conseguir entregar tal coisa dentro do prazo, mas você vai ver que esses 5 minutos que você tira vai fazer toda a diferença ao longo da sua semana. E a ideia é respeitar os limites mesmo, entender que cuidar de si é perceber os sinais do seu corpo, os sinais da sua mente, é entender que você não pode se abandonar e principalmente entender que você pode ter o poder de escolher o que que te sustenta, o que que te energiza, o que que faz bem pra você. Porque aí você vai selecionando o que que você quer abraçar e o que que você quer deixar aí. Porque o amor próprio, quando a gente relaciona ele com o cuidado, ele não vai aparecer somente nas palavras positivas que você coloca num bom dia num grupo ou que você posta no seu story, mas ele vai aparecer na forma
de ação, de você realmente se tratar diariamente, de você, sabe, priorizar a sua hidratação, priorizar o seu alimento. E é nesse ponto que eu entro agora para te dar 3 dicas de como ser mais cuidadosa com você mesmo, de como você pode se reconectar consigo, para você seguir no caminho do amor e não no da dor. E a primeira coisa que eu trago pra gente é escutar os sinais do corpo, né, que eu já falei anteriormente. Mas assim, entender que não é para ouvir somente os sinais de esgotamento. Não é para ouvir só quando o corpo já tá gritando, pedindo SOS, mas é diariamente, sabe? Desligar todos os ruídos ao teu redor. E quando eu falo ruídos, não é só o som, mas o visual, sabe? O teu tato. É realmente deitar, respirar fundo e sentir o seu interno. E quando a gente faz isso, o nosso corpo, ele vai falar com a gente antes da gente adoecer. Ele vai, sabe, mostrar os sinais pra gente ficar em alerta em alguma situação, sabe, da tua vida. Ele vai mostrar pra você que o cansaço constante não é normal, que você se sentir estressada e pilhada a semana toda não é o padrão. Você tem que se sentir, sabe, entusiasmada, você tem que se sentir com tesão de viver, porque esse é o alinhamento maior em relação, por exemplo, ao nosso ciclo hormonal durante o mês. A gente fica mais tempo em fase folicular do que em fase lútea. Então a gente precisa ter esse conhecimento, né, dentro da nossa ancestralidade, mas dentro também da nossa bioquímica corporal, para a gente entender que, opa, o normal é eu ficar mais disposta do que, sabe, deprê. Então a ideia é ouvir os sinais do teu corpo e ir alinhando isso para estar vibrando numa energia alta, realmente energizada e fazendo com que você atraia o bem. Porque quando a gente tá muito estressada e muito pilhada, parece que tudo vai acontecendo de errado, sabe? É aquela xícara que tu quebra, é o teu dedinho que fica na quina do sofá, sabe? É a tensão que dá aqui no teu trapézio, tu vai atraindo as coisas assim, e daqui a pouco essa tensão toda te engole. E quando a gente, sabe, se propõe a sorrir todos os dias, se propõe a respirar fundo, a ter leveza, a gente vai atraindo o bem também, sabe? As pessoas vão ser gentis com a gente no trânsito, as pessoas da academia vão ser simpáticas e vão revezar com você. Você vai conhecer pessoas que estão nessa mesma vibração que você, porque a gente vai atraindo o que a gente está emanando. A segunda dica que eu trouxe pra gente é criar pequenos rituais de autocuidado. É você ter realmente, sabe, momentos pra si mesma. E assim, coisa simples, gente. Não precisa se levar pra jantar no restaurante caro, não, sabe? Mas é você ter compromisso com o seu treino. É você ter o compromisso de tirar pelo menos 10 minutos do seu dia pra alongar o seu corpo, que seja fora da academia, sabe? Antes de dormir ou ao acordar. É muito importante a gente ter esse compromisso de estender a musculatura, de relaxar um pouquinho ela, porque isso tudo vai reverberar no teu organismo como um todo. Ter disciplina em tomar água, fazer a hidratação certinho, entender que as nossas células precisam de muita água. A gente é um organismo feito com 70 a 75% de água. E aí você não toma água. Você quer o quê? Você não vai captar aqui no ar, não. Tem que tomar aguinha. Tem que se hidratar, tem que regar as suas células. O seu sono também é muito importante. Você precisa ter a disciplina de não ficar horas e horas rolando a tela lá no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. E tem que dar um basta para você dormir num horário adequado, para você ter uma síntese, de reconstrução do corpo saudável durante o sono da madrugada. A respiração. A gente às vezes esquece, né, de respirar, de puxar pelo nariz e soltar pela boca, algo tão simples, algo tão assim natural do ser humano, que é a respiração que mantém a gente vivo, mas a gente se afasta disso, da respiração guiada, da condução da expiração e da evacuação da expiração. A gente precisa se realinhar com isso. Respiração é sagrada, é o sopro de vida, e a gente precisa tirar um momento do dia para fazer esse momento de oxigenação das nossas células. E hidratação.
Hidratação não da água em si, mas hidratação da nossa pele, do nosso cabelo. A gente tem, né, os nossos ungüentos, os nossos hidratantes. Isso é importante também para cuidar dessas células que estão aqui expostas, né? O tecido da nossa pele, os anexos a ele. A gente precisa ter esse cuidado também de cuidar dessa parte externa da nossa matéria, certo? O terceiro ponto que eu trouxe pra gente, a terceira dica para você se manter cada vez mais cuidadosa, é você se colocar sempre em primeiro lugar, sabe? Parar de se colocar lá na última categoria da fila. Coloca você em primeiro lugar. Você merece atenção, você é valiosa, você é preciosa, você merece nutrição física do alimento e nutrição emocional. Sabe? Você precisa de um momento pra ouvir a música que você gosta, assistir uma sériezinha leve. Você precisa de um momento pra escrever o que você tá sentindo. Você precisa de um momento pra pintar, pra bordar, pra fazer algum tipo de arte, pra manifestar suas emoções por meio da expressão artística. Sabe? Dançar, se alongar, fazer posições de yoga. Você precisa desse momento pra você, esse momento de leveza, sem pressão, sabe? Um momento em que você vai só dar uma relaxada e se conectar com você mesma. E essas 3 dicas que eu trouxe pra gente, mulheres, não são dicas difíceis de materializar. Como assim, Jade? Não envolve muito investimento de grana, não envolve ter que reorganizar toda uma rotina para poder inserir elas. Não precisa. Geralmente elas vão durar de 5 a 10 minutos, essas 3 coisas que eu falei. Então é só você realmente ter o compromisso de realizar elas, sabe? Talvez o maior empecilho da sua vida em relação ao cuidado que você necessita é você mesmo. E isso dói, né, de ouvir, porque, pô, a gente pensa que nós queremos o melhor pra gente, né? Mas quando a gente para analisar, será que a gente tá dando o suficiente? A gente tá dando o que a gente realmente merece? Então, a ideia dessa aula aqui hoje é justamente fazer você pensar sobre isso, sobre o quanto que você está investindo no seu cuidado, o quanto que você está tendo de responsabilidade com você mesma, certo? Espero que essas 3 dicas aí ecoem de forma positiva, principalmente nessa nova alunação que vai acontecer na semana que vem. E para fechar essa aula, esse momento, gente, eu peço de novo para a gente se conectar em energia e realizarmos aqui essas afirmações que estão aí na tela, né? Eu coloquei aí essas frases para a gente juntas, com fé, com potência, com a energia de todas essas mulheres que estão aqui nessa sala agora, a gente potencializar essa energia do autocuidado e do amor próprio e juntas declarar que essas afirmações vão se materializar na nossa vida, certo? Coloca a mão no seu coração aí de novo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vai fazendo um retrospecto da nossa conversa. Pensa no amor. Pensa no caminho da dor que você também já andou por ele. Pensa no cuidado que você tem depositado em si. Pensa nas 3 dicas de se ouvir mais, de se priorizar, de realmente colocar você em primeiro lugar na sua vida. Respira fundo e repete comigo. Eu cuido do meu corpo, da minha mente, da minha energia, com amor e presença. Mais uma vez. Eu cuido do meu corpo, da minha mente e da minha energia, com amor e presença. Vamos para a segunda agora. Puxa e solta o ar. E repete comigo. Eu mereço descanso, nutrição, movimento e equilíbrio. Puxa o ar, solta o ar. E vamos mais uma vez. Eu mereço descanso, nutrição,
movimento e equilíbrio. Vamos para a última agora. Respira fundo e repete comigo. Eu honro meu feminino quando escolho não me abandonar. Nossa, essa é forte e linda. Vamos mais uma vez com mais força e mais fé. Puxa o ar, solta o ar e repete comigo acreditando. Eu honro meu feminino quando escolho não me abandonar. Com a mão ainda no seu coração, eu quero que você mentalize a sua imagem. A sua imagem no dia mais arrumado da sua vida. Com seu cabelo hidratado, com a sua pele bem tonificada, com aquela sua roupa preferida. E eu quero que você diga para você mesma que o cuidado diário, ele vai evitar dores desnecessárias. Eu quero que você diga para si mesmo que quando você se ama, você se preserva, você ganha sabedoria, você protege o seu ser. E ainda de olho fechado, eu quero que você diga o quanto que você se ama, o quanto que você assume hoje o compromisso de se cuidar, de se priorizar. E de que nessa alunação você tomou consciência que o caminho do amor, ele é mais fértil do que o caminho da dor. Que você não precisa aprender somente com as pancadas da vida, mas que você tem a oportunidade, a capacidade de escolher o caminho da leveza, da alegria e do cuidado, que é o caminho do amor. Muito bem, mulheres lindas da minha vida. Muito obrigado pela oportunidade de viver essa alunação com vocês. Muito obrigada por essa troca energética, essa troca de poder da energia feminina, que por vezes é vista como uma energia que é leve, frágil, delicada, mas que na verdade é uma energia de muita potência, de muita firmeza e de muita força. Muito obrigada por tudo isso. E se você tem interesse de aprofundar mais seu conhecimento sobre como se cuidar, como se respeitar, como se amar cada vez mais, eu te convido a entrar para minha consultoria, que é a Jade Game, onde a gente trabalha essa integralidade do ser. Entendendo que a gente precisa sim cuidar da musculatura, da articulação, dos ossos, mas que a gente precisa cuidar também do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Muito obrigada. Desde já, feliz Dia das Mães para vocês, que vocês possam maternar muito nesse final de semana. Você que é mãe, você que não é mãe, você que é mãe de pet, mãe de planta. A gente tem a energia do maternar no nosso coração. Independente de ter gerado um filho ou não, a gente tem o poder de maternar. A energia feminina é uma energia do cuidado, uma energia da fertilidade, e a gente consegue sim fazer as coisas crescerem, fazer as coisas amplificarem. E usem essa sua força para o bem. Beijo pra vocês, bom final de semana. E ó, próxima alunação vem com tudo. Desde já, já se prepara aí, já se organiza para participar de todas as fases lunares da alunação que vem. Beijo!